arranhado. Oi. 1, 2. Teste A. Tá com retorno aqui, hein? Oi. Ei, tá com retorno aqui. Muito bem, estamos de volta, graças a Deus, depois de um período aí que estivemos fora, né, do ar, né, pelo menos eu, o programa não, continuei com o Nardelli. Quero mandar um grande abraço aí para o Nardelli Oliveira, que esteve aqui segurando esses dias, enquanto estava aí, estou ainda, né, numa recuperação de uma cirurgia de catarata. Que coisa boa a gente começar a ver de novo, né, e ver bem. E que bom é ter você, ter a sua companhia conosco aqui em mais este Agora Imperatriz, neste último dia do mês de julho, né? Estamos aí, graças a Deus, atravessando mais um mês e começando aí nesse segundo semestre. Entrou agosto, setembro, acabou o ano, né? Então a gente tem que estar se preparando aí para esse finalzinho de mais um ano, graças a Deus por isso. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você no sítio, na chácara, fazenda, apartamento, casa, você que está conosco todos os dias e de repente você conosco pela primeira vez aqui no canal 19.1, seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais uma edição do nosso Agora Imperatriz. Quero mandar um grande abraço também aí para o Sheik, Denis Lopes, né? E a toda a equipe aqui de trabalho que segurando as pontas aí no dia a dia e dando para você o melhor, porque a gente aqui faz o melhor para que você receba, né, na sua casa, onde quer que você esteja, o melhor. E quando a gente fala em melhor, a gente está falando dos assuntos também, dos temas que a gente traz aqui para a nossa reflexão constante e diária. Certinho? Bom, e eu tenho o prazer de receber nessa oportunidade, nesta segunda-feira, hoje dia 31, está comigo aqui a Elisa Giacomini Bezerra. Ela é psicanalista, analista de perfil comportamental, escritora, palestrante e com foco aí no atendimento de crianças e adolescentes. Então, nessa oportunidade, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre família, né? Pai, mãe. Tempos difíceis, nunca foram fáceis, mas os tempos vão ficando cada vez mais difíceis. O distanciamento. Interessante que a internet, né, as redes sociais, o aparelho celular, tem o grande poder, né, de aproximar as pessoas que estão longe e afastar as que estão perto da gente. E a gente vai conversar um pouco sobre isso com Elisa. Elisa, é um prazer muito grande tê-la aqui conosco nessa oportunidade. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, pastor. O prazer é meu. Obrigada a todos vocês, as famílias que eu acompanho. E é um bate-papo gostoso e daquilo que eu amo falar, que é família, né? Quem somos nós sem a nossa família? Pois é, nós vivemos dentro desse contexto. Agora, quando a gente fala em família, a gente hoje tem que pensar nos contextos familiares vários, né? Até bem pouco tempo a gente tinha aquela família nuclear, né? E papai, mamãe, e os filhos, a netos, que chamam também a família Margarina, né? Doriana. Então a gente tem aquela família ali reunido em torno da mesa. E hoje a gente tem sim alguns modelos familiares. E o que isso vem trazer para a gente, Lisa, no seu dia a dia, na sua profissão, no seu olhar, né, na sua leitura, essas mudanças foram muito rápidas, né? E os pais, principalmente,
estão absorvendo ou estão perdidos nesse mar de novidades? Olha, pastor, uma coisa que a gente acompanha sempre e a gente está percebendo é que realmente as famílias elas estão perdidas, né? Os pais saíram da nossa época, né, da nossa geração, do autoritarismo para uma permissividade que eles não entendem os malefícios que isso traz. Então, muitos pais, muitas famílias hoje encontram-se perdidos por não saber qual o limite que eles podem entrar na criação de seus filhos. Muito se prega hoje na internet, tem a internet, graças a Deus, né? Senão a gente não poderia estar aqui conversando com toda essa audiência. E ela traz benefícios e malefícios. Por quê? Eles começam a assistir e entender algumas linhas de educação, né? Então eles começam, não pode entrar no quarto do filho, não pode acessar o telefone do filho, você está invadindo a privacidade. Isso é perigoso, porque enquanto pai, enquanto mãe, você é a autoridade. Foi lhe dado, né, por Deus, a autoridade de conduzir a sua família. Então existe esse abandono presente. A gente fala muito do abandono presente. O que é isso, pastor? É pior do que não ter um pai ou uma mãe em casa, porque eles estão em casa, mas para os seus filhos eles não estão. É interessante que hoje a gente também fala a respeito aí de... Antigamente tinha um slogan na televisão contra as drogas. E esse slogan nunca mais esqueci, olha, faz muitos anos, que dizia assim, pais, adotem os seus filhos antes que um traficante o adote. Nossa. E é muito forte isso, pais, adotem os seus filhos, porque hoje a gente está vivendo essa realidade de filhos órfãos com os pais vivos, né? Exatamente. Filhos, é a questão da atenção, né? Muitos pais falam, nossa, quando acontece uma situação já na adolescência, e eles se perguntam, por que isso aconteceu, né? O que aconteceu? Nossa família é bem estruturada, o que houve? Onde é que a gente se perdeu no caminho? E é a questão do olhar. Porque se você é um pai presente e uma mãe presente, isso entende-se, pastor, a questão da dinâmica da atualidade. Pai e mãe fora de casa, a gente entende que as demandas são diferentes de antigamente, mas não dá para você delegar uma função que é sua. A responsabilidade de criar um ser humano. Não dá para terceirizar. Não tem como terceirizar. Você conta com uma rede de apoio, que são os avós, as babás, mas a responsabilidade de educar é sua, de criar aquele ser humano para uma sociedade melhor, para ele fazer a diferença lá na frente. Então, quando eles pegam os filhos em casa, se eles estão observando, acompanhando, independente dessas demandas, eles vão perceber alguma mudança. Eles vão perceber que alguma coisa não está certa. Só que os pais não olham para os filhos mais. É interessante que lá no meu tempo, estou com 63 anos, então lá no meu tempo de criança, a gente via a idade escolar 7 anos. Sim. Né? Então a idade de ir para a escola, no meu tempo, 7 anos, né, de idade. Hoje as crianças já nascem e já estão colocando dentro de uma escolinha, de um hotelzinho, né? Ou seja, mesmo a gente indo para a idade escolar, a maioria hoje de quem nos atende no dia a dia, de advogados, médicos, mais da geração passada, começaram a estudar com 7 anos de idade, né? Ou seja, de 0 aos 7 anos, a responsabilidade era do papai e mamãe. Toda a educação, a formação era dentro do lar, não é isso, Elisa? Isso. Era assim, é legal ir para a escola cedo, é legal, tá socializando, é muito interessante. Mas realmente, se você olha lá para trás, a gente só entrava com 7 anos para alfabetizar. Isso. E algumas famílias, elas não compreendem com todo esse desenvolvimento, que às vezes a gente não entende como desenvolvimento, eles delegam para a escola, ou para a igreja, a catequese, né? Eles delegam essa responsabilidade de ensinar valores, que são o pilar da família. Então, a escola ela vai ensinar matemática, português, história. E algumas famílias, alguns pais, eles ficam até chateados algumas vezes. Não, mas a escola não está fazendo o papel dela. Não, mas o catequista não está fazendo o papel dele, né? A escolinha dominical. E não é isso. Lá eles vão absorver um outro conteúdo, eles vão ter um outro aprendizado. O que se vive dentro da família, só se vive dentro da família. Isso a gente fala, como o senhor falou no começo da nossa entrevista, de todos os tipos de família. A mãe que é só ela em casa, ou só o pai, ou as crianças criadas pelos avós. Então você entende a responsabilidade daquele que cuida, né? Não tem a mãe, não tem o pai, tem alguém que cuida. Você não pode delegar isso.
Qual é hoje essa influência do aparelho celular, que é uma das primeiras coisas que crianças hoje ganham, né, do papai e mãe, é um aparelho celular. Ou seja, eles são aí os alfabetizados digitais, logo cedo, muito cedo na vida, já aprendem, né, a manipular. E agora, qual a influência hoje do digital, né, da internet na vida das crianças? Isso eu posso falar sem medo. A influência, ela está assim, generalizada. A influência da tecnologia, ela está minando as famílias. E engraçado que você conversa com alguns pais, eles falam, mas ele não sai do celular, né? O menino não sai do celular. Olha só, com 2 anos está com o telefone. Quem deu esse telefone para essa criança, para esse filho? A questão de você dar o celular, tem uma idade que pesquisas falam de eles terem acesso à tela. E o tempo de tela, né? De 2 a 8 anos, 1 hora por dia, seria assim, já que não dá para evitar, então que fique só 1 hora. De 8 anos até os 12, 2 horas no máximo, mas a gente não vê isso. Então, inclusive, você falando isso, cortando você, e só para ilustrar, uma vez eu vi uma reportagem do Bill Gates, que perguntaram para ele a filha dele, Bill Gates, quanto tempo a filha dele, na época tinha, acho que 9 anos, ele disse, a minha filha fica na internet 2 horas por dia. Quantos anos? 9 anos. 9 anos, né? 2 horas por dia. Aí a gente pensa, poxa, filha de um Bill Gates deve nadar de braçada, né, em termos de internet. Mas não, ele disse, ela vai ficar ali e depois vai fazer os outros afazeres no dia a dia, mas ela tem 2 horas para gastar aquelas 2 horas ou investir aquelas 2 horas da maneira que quiser, né? Ou seja, essa questão de regras. O problema não é... O problema não é esse aqui, não, né? São muitas vezes as faltas de regras, né, a serem observadas. O problema é o limite, né? Hoje em dia a gente percebe na juventude que não se tem limites para nada. São todos muito imediatistas, eles não pensam no futuro, eles não pensam a longo prazo, e o celular ele está potencializando isso. Por quê? Porque tudo eu tenho acesso na mão, a conteúdos que eu não deveria, né? A acesso a coisas que eu não tenho maturidade enquanto criança e adolescente para absorver. E aí acontece até estudos das meninas entrarem na puberdade mais cedo por acesso de conteúdos adultos. Então, a gente entende que é difícil no mundo de hoje, né? Alguns pais falam, mas Elisa, ele chega na escola e todo mundo tem celular. Mas a sua família, o que você decide enquanto pai, enquanto mãe? E aí a gente tem alguns recursos, pastor, que são assim extraordinários, só que demandam tempo, dá trabalho, e algumas famílias não querem. Que é o quê? Tem alguns aplicativos, inclusive no próprio celular, no Android, tem um aplicativo do Google, nas configurações do celular, que é controle parental. E você vai ajustar esse controle do seu filho. Você não precisa entrar em embate, em conflito. Então, existem essas ferramentas que elas são, assim, extraordinárias. Por quê? Porque o seu filho ele não tem maturidade para saber quanto tempo usar, o que acessar, que aplicativos, o que eu estou olhando no YouTube. Então, ele também, pastor, ele bloqueia alguns sites que você não quer que o seu filho olhe. Ele fica programado para, não, às 6 da tarde eu não quero que meu filho mais pegue um celular, para desligar às 6 horas da tarde. Então, existem ferramentas. As famílias precisam entender que, eu falo de novo, não é culpa, responsabilidade. A responsabilidade é sua, do seu filho. Não interessa os coleguinhas. E antes de fazer tudo isso, é importante conversar. Eu falo assim, você tem que ser muito aberto, jogo aberto com seu filho, independente da idade. 2 anos, 3, 4, 5, 12, conforme ele vai entendendo, obviamente, você precisa conversar com seu filho. Tá, vou baixar um aplicativo no seu celular e a mamãe vai ter acesso, né? Você vai usar durante 1 hora, isso depende de cada família. Existem as pesquisas, mas você é o pai, você é a mãe, você quem vai saber, né? E conversar e jogar aberto, combinar. Então, muitos pais, eles impõem. E outros não querem fazer isso. E aí fica essa bagunça que a gente percebe hoje. A questão do diálogo, né? Abrir justamente aí para o diálogo. E essa necessidade que papai e mamãe têm, que nós temos, da gente poder ter essa abertura com os nossos filhos. E o bom seria que essas regras fossem estabelecidas logo que eu entrego de presente o celular. Preferencialmente, né? Porque já vem com regras. Isso. Porque se acostuma mal para depois voltar...
Pode acontecer e deve, se necessário, mas o ideal seria que, olha, estou te entregando o celular, a criança vai ficar muito feliz, satisfeita, e logo que você impor as regras, ela vai aceitar. Não, olha, o que eu quero é o celular. Né? Então fica muito mais fácil por aí, né? Muito mais fácil. Quando você entra num acordo com seu filho, né, e você percebe a maturidade dele, você vai dar um celular de presente, é o que toda criança quer, desde muito pequenininha, porque ele olha ao seu redor e todos estão usando o celular. Então, é o combinado, você precisa combinar. Tem algumas coisas que elas não são negociáveis, e seu filho precisa entender. E isso você está ensinando, não é só o uso de um celular, de um aparelho, você está ensinando para a vida. Para a vida. Então você está ensinando para o seu filho que existem limites. Você está ensinando para ele que cada coisa tem o seu tempo. Cada coisa vai chegar no seu tempo. E você atropelar os processos trazem prejuízos que às vezes eles são irreparáveis. Principalmente para criança e adolescente. Olha, isso é de suma importância, papai e mamãe, você que está nos ouvindo, nos acompanhando, e a gente poder estar discutindo. E essa discussão que nós estamos tendo aqui, ela precisa ser estendida para a família, né? Reunir a família e discutir essas coisas. Infelizmente, hoje a gente tem se autoanalisado muito pouco, a família se autoanalisar, né? As empresas, de modo geral, chegam no final do ano, né, ou no início do ano, e muitas vezes você vê lá aquela placa fechada para balanço. Para balanço. Né? Eu creio que na nossa família também a gente, vez por outra, precisa dar uma fechada para balanço, né? Precisa. A gente até fala lá na minha casa, a gente faz a mesa redonda. Então, a gente, dependendo da necessidade, não tem uma data X, mas dependendo da necessidade, sentamos os quatro, né? Os quatro, sou eu, meu esposo, minha filha de 19 anos e a de 14 anos. E a gente começa a conversar e entender o que está incomodando cada um. E os filhos têm queixas contra a gente também. Sim. E você precisa aceitar. Você tem que olhar com muito amor e aceitar. Porque o seu filho precisa entender que ele é respeitado, que tem autoridade em casa e que você confia nele. Ou seja, tem algumas coisas, como você disse há pouco, que são inegociáveis. Tem. Mas a maioria das coisas pode ser negociada, né? Pode, inclusive combinado com os seus filhos. Tarefas de casa, por exemplo. Alguns pais pagam mesada em cima de tarefas de casa que o filho faz. Arrumar a cama, ganha mesada. Né? Jogar o lixo fora, ganha mesada. Quando eles fazem. Isso não tem que ser remunerado. É participação em casa. Você é família? Sou família. Então é a sua casa. Então algumas situações, se ajustadas desde do menor detalhe, sabe, pastor? Dá para construir um ser humano assim incrível. Olha, e isso é importante demais, sabe? Essa questão de você simplesmente remunerar, pagar para... Ou seja, já tá aquele lixo, né? É resultado de coisas que você já ganhou em casa, né? O alimento, né? Às vezes uma coisa que você está descartando agora, mas já foi usado, ou seja, já está pago, né? Ou seja, e outra coisa... eu entendo assim que tudo da família é uma conquista de todos, né? Aquele salário do papai, né, da mamãe, é uma conquista também dos filhos, né, na cooperação. Eu lembro que quando nós tivemos no Brasil aquela situação de apagão, que a gente tinha que controlar a energia elétrica em casa, foi muito gostoso lá em casa, porque a gente reuniu todo mundo e disse, olha, porque se a gente passasse de 1 kW lá, a gente pagava mais. E a gente, olha, então nós não podemos passar disso aqui. Então vamos aqui, o que a gente vai fazer? Olha, então o computador vai ficar ligado de tal a tal hora, certo? Ok. Passou no corredor, precisou acender, acendeu, apaga. E aí, ou seja, a gente foi colocando e todo mundo se envolveu. E no final do mês, quando a gente ia fazer aquele balanço, viu que a gente atingiu, aí era uma festa. Agora, esse que a gente economizou aqui, bora comprar uma pizza, né? E a gente comemorava juntos. Excelente, extraordinário. E uma coisa também que os pais, eles ficam muito em dúvida, né? Mas eu vou ter que monitorar, vigiar o meu filho o tempo todo? Tem uma diferença muito grande. Não é vigiar. Porque se você vigia, você não confia. Então, os seus filhos precisam entender que você confia nele. Você está dando limite porque você ama. Então, os nãos, eles educam muito mais do que o sim, muitas vezes. E a gente também, enquanto psicanalista, enquanto analista de perfil comportamental, a gente percebe que os filhos, quando crescem, tem pesquisas que falam isso, pastor, os filhos, quando crescem, eles não tiveram limites, puderam fazer tudo que eles queriam, eles se sentem abandonados. Por que está acontecendo isso comigo hoje? Porque minha mãe e meu pai não falaram não.
está acontecendo isso comigo hoje porque eu não tive limites. Isso de uma maneira inconsciente e às vezes quando faz terapia, então eles entendem conscientemente, falando, né? Então é um amor, é um cuidado, não é vigiar. Muitos pais falam, eu não vou vigiar meu filho. Ele já tem 13 anos, 14 anos, não é vigiar, é confiar e conferir. É pequenininho, mas é tão importante confiar e conferir, né? A questão de tirar os aplicativos, o Family Link, que é do Google, o iPhone também tem o dele, tirar do aparelho do seu filho. Alguns pais perguntam, mas quando é que eu tiro, né, esse controle parental? Depende da maturidade do seu filho. Alguns com 13 anos, você vai entender que ele já pode manusear um aparelho celular e cuidar de tudo aquilo que ele acessa. Alguns com 16, outros com 17. Então, vai depender de cada adolescente, né, a demanda da família. Mas, para mim, enquanto pai, entender isso, eu preciso observar, eu preciso conversar e eu preciso estar presente. Elisa, eu quero agradecer aqui a sua presença, Elisa Giacomini Bezerra, psicanalista, conversando conosco. E tem papais que estão precisando de ajuda. Onde é que encontra a Elisa? Eu estou atendendo ali na rua 15 de novembro, número 724, na Beira Rio. Né? Então, E também tem minha página no Instagram, pode falar, né? Pode, por favor. É @Elisa, com Z, Giacomini Psi, de psicanalista. Então, eu coloco conteúdos diariamente, podem te ajudar muito. Então, pai e mãe, é desafiador? É, mas é muito possível que a gente consiga alinhar as famílias mesmo nadando contra a correnteza. E eu estou sabendo também, antes de a gente encerrar aqui, que vai estar conosco aqui na TV. Sim. Coisa boa, vamos falar um pouquinho, vai estar mais presente com a gente aqui na TV Meio Norte. Sim, eu e Sérgio, meu esposo, a gente vai estar trazendo assuntos da atualidade, dúvidas, né, respondendo perguntas e um pouco da nossa experiência enquanto pais, psicanalistas e escritores, e esse atendimento que eu faço diariamente, trazer um pouquinho para você, telespectador, acompanha a gente a partir do finalzinho de agosto, ainda não tem data definida, mas estaremos aqui conversando com todos vocês, vai ser um prazer contribuir com a sua família. Seja bem-vinda aí, um abraço aí ao Sérgio também, viu? Obrigada. Tá certo. Olha, a gente vai agora para um breve espaço comercial e a gente volta já, rapidinho, tem notícias aí policiais, aliás, infelizmente nós tivemos um final de semana com muitos homicídios na cidade de Imperatriz e a preocupação da população. A gente vai com os nossos repórteres falar a respeito deste assunto já. Segura, rapidinho e volto já. Pronto, aí deu acho que uns 20
Uma boa tarde para você, sintonizado conosco no canal 19.1. Para a gente sempre um prazer muito grande ter você aqui conosco na audiência de toda a nossa programação. Agora Imperatriz, também com debate, que já tivemos aí no primeiro bloco. Agora vamos aí falar a respeito da situação de violência na cidade de Imperatriz. Que coisa, hein? Finalzinho de semana, 6 homicídios. E a população assim ficando cada vez mais tensa e muito preocupada. A nossa equipe foi às ruas para saber das pessoas como elas estão se sentindo, né, nesse clima, principalmente nesses últimos dias, com tantos homicídios, tantas mortes acontecendo na cidade de Imperatriz e algumas até tidas aí, pelo menos aí nas investigações da polícia, como inocentes. Põe na tela pra gente. Olha, nós viemos até as ruas de Imperatriz, mais precisamente no Calçadão, que é um lugar de maior movimentação na cidade, para saber da nossa população se eles se sentem seguros com a nossa segurança, com a segurança pública da cidade de Imperatriz. E você tem medo de sair nas ruas de Imperatriz durante a noite? Então vamos saber a opinião do imperatrizense sobre esse assunto polêmico. E aqui a segurança está 100% aqui, tá boa a segurança aqui, ó. Graças a Deus. A segurança de Imperatriz para você tá boa? Tá boa. A segurança aqui tá boa aqui, ó. Aqui no Calçadão a segurança tá boa, viu? Cara, pra mim tá faltando. Eu acho que poderia melhorar, pode melhorar. Infelizmente, aí, acho que tem uma falta aí, né? Um pequeno detalhe que pode ser muito bem revisto, né? A segurança de Imperatriz, o que você acha? A segurança de Imperatriz é boa? Você já foi assaltado? Tá devagar. Olha, ó. Tem segurança mais não. Não vê um policial aqui antes a gente via. Sempre aqui no Calçadão, mas agora não vi mais. Dá medo sair nas ruas à noite? Dá muito medo. Já passou por alguma situação de assalto? Não, graças a Deus não. Nunca passei por esses constrangimentos ainda não. Mas a segurança precisa melhorar? Precisa. Com certeza. Bom dia, senhora. A segurança pública de Imperatriz para você tá bom? Já passou por algum constrangimento, tipo assalto na cidade? Não, até agora não, graças a Deus. Só que eu acho que a segurança teria que ser melhor. Porque tá um caos, Imperatriz. Você tem medo de sair na noite de Imperatriz? Muito. Porque hoje em dia não tem mais nem confiança de ir na Imperatriz. Você acha que a segurança de Imperatriz está boa? A polícia militar, civil, o que você acha que precisa melhorar? Rapaz, a militar até que faz o esforço dela, mas já a justiça deixa a desejar, né? Que um bandido entra na delegacia algemado e sai primeiro do que o policial lá fora. Aí tá enxugando o gelo, né? Tá empacotando fumaça e num saco furado. Aí fica difícil de controlar as coisas. O cara não pode sair dentro de casa, não pode abrir uma porta, não pode sentar numa calçada, a não ser que a pessoa ele mesmo seja a justiça. Que é onde muitos pegam, um bandido hoje em dia mete a pena, né? Vai lixar, porque não confia mais na justiça. Tá aí, portanto, né, a impressão, né, da população, né? Algumas pessoas falando aí desse clima de insegurança, porque vê um que morreu ali, foi assassinado, o outro lá, o outro acolá, depois mais um outro, e aí a situação, aquele clima vai se espalhando rapidamente, um medo, né? Mas olha só, tem uma nota aí do governo do estado, a cobrança quanto à segurança justamente aí diz respeito à segurança promovida, né? Que deve ser promovida pelo governo do estado. E uma nota do governo do estado dizendo o seguinte: a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, SSP, informa que realiza trabalho integrado com as forças policiais para a prevenção e o combate à criminalidade em toda a região tocantina, incluindo Imperatriz, priorizando o reforço das polícias civil e militar por meio de operações em regiões onde não há, onde há aumento da violência. E todas as ocorrências de homicídio são apuradas Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, que trabalha para elucidar fatos, bem como as circunstâncias e motivações dos crimes, além de prender os envolvidos.
a produção aqui, Denis Lopes me mandou essa nota que recebeu, portanto, aí do governo do estado. Mas para a gente ter uma ideia dessas ocorrências, vamos chamar agora o Nardelli, é o Nardelli, não é isso, Luiz? Ok? Então o Nardelli Oliveira que vai falar para a gente aí, vai fazer aí para a gente aí um balanço das ocorrências. Nardelli, conta. E agora a gente vai falar de uma série de assassinatos ocorridos no fim de semana aqui em Imperatriz. 6 pessoas foram assassinadas em Imperatriz nesse fim de semana, nos últimos 3 dias, entre sexta, sábado e domingo. 2 pessoas chegaram a dar entrada no Hospital Socorrão de Imperatriz, mas morreram após passarem por procedimentos cirúrgicos no hospital. Outras 4 pessoas morreram no local dos assassinatos. No caso em que 3 pessoas morreram lá no Parque Santa Lúcia, 2 pessoas inocentes acabaram sendo vítimas de assassinato e teve também o caso de uma adolescente que, segundo informações, também era inocente e acabou morrendo. O último caso de assassinato registrado em Imperatriz foi no domingo, lá no Parque Anhanguera. Um rapaz de 30 anos de idade, ele foi baleado, ainda chegou a ser levado para o Hospital Socorrão de Imperatriz, mas ele morreu quando estava no hospital. Até agora, a polícia não tem pista de quem tenha cometido essa série de assassinatos. As forças de segurança estão mobilizadas, mas até agora nenhuma resposta para a sociedade sobre a motivação desses crimes e quem são os suspeitos do cometimento dessa série de assassinatos somente nesse fim de semana aqui na cidade de Imperatriz. A população pede socorro, pede que as autoridades policiais, o comando das forças de segurança na capital, tomem providências para que Imperatriz possa voltar a viver em paz. Está causando aí muita perplexidade, a população está realmente, além de perplexa, com medo de sair de casa. Além dessa onda de assassinatos, também uma onda de assalto tem tomado conta da cidade. No início da noite de ontem, a filha de um policial militar aposentado foi assaltada quando voltava da igreja. Foi levado dela um telefone celular, uma bíblia e uma quantidade em dinheiro. Aí, portanto, né, toda uma situação em que a polícia está em campo, né, para saber as motivações e as motivações desses crimes realizados. O nosso repórter, o Gil, foi conversar justamente com o delegado da homicídios aqui na cidade de Imperatriz para saber como está o andamento, né, desse processo de investigação. Na tela. A violência tem tirado de novo o sossego do imperatrizense. Nos últimos dias foram vários assassinatos envolvendo facções criminosas. E para falar sobre esse assunto, nós viemos até a DHPP conversar com o delegado Praxísteles Martins. Olha, a maioria desses casos que ocorreram não só em julho, como tem ocorrido desde o início do ano, que tem assustado pelo aumento dos índices de homicídio, né, comparado com os anos anteriores, eles têm sido investigados, nós temos conseguido êxito em apurar a autoria desses crimes, a grande maioria já tem a autoria definida. Nós representamos ao Poder Judiciário pela decretação das prisões de vários desses indivíduos, a grande maioria deles integrantes de organizações criminosas, e nós estamos aguardando a decretação dessas prisões. Alguns já foram pedidos há um mês e meio, alguns até 2 meses, e eu creio que esse atraso talvez seja devido ao acúmulo de serviço no Poder Judiciário. No entanto, a gente precisa do decreto dessas prisões para poder tirar esses indivíduos de circulação. Nós entendemos que a cada dia que passa sem o cumprimento dessas prisões, essas pessoas se encorajam para o cometimento de novos delitos. E é o que vem acontecendo, que nós estamos observando nesse mês, né, nesses últimos dias, principalmente nesse final de semana, bastante violento. Na sexta-feira, ocorreu o homicídio de um integrante bastante conhecido de uma das organizações criminosas que atuam na cidade, conhecido por Menor G. E a partir desse homicídio, que era uma pessoa que tinha uma posição hierárquica dentro da organização importante, e a partir desse homicídio houve uma retaliação dessa organização,
contra integrantes de outras organizações, e foi o que se viu, que se acompanhou nos últimos dias através das redes sociais, um aumento do número de homicídios, inclusive vitimando pessoas inocentes que nada tem a ver com a criminalidade na cidade. Isso é o que a gente lamenta profundamente. Nossas equipes têm trabalhado diuturnamente na identificação, alguns já estão identificados, e nós continuamos representando por essas prisões junto ao Poder Judiciário e aguardando a sensibilidade no sentido de que esses pedidos sejam atendidos para que a gente possa dar efetividade, né, na conclusão desses trabalhos com a prisão desses indivíduos que em liberdade têm militado em desfavor da garantia da ordem pública. Olha, o Carlos Henrique tinha acabado de sair do sistema prisional, ele havia sido condenado e recebeu uma pena em regime semiaberto, foi para casa, estava usando tornozeleira eletrônica e ele morreu possivelmente nessa sequência de homicídios com característica de retaliação de uma das organizações criminosas contra a outra. A primeira pergunta, sim, tem pessoas que não têm nada a ver, nem parentesco com integrantes de organizações criminosas, a exemplo do que aconteceu na morte do Menor G. Além do Menor G, que era integrante de uma das facções, na mesma ocasião morreram outras 2 pessoas que nada tinham a ver, que apenas estavam no local, que era um depósito de bebidas, e estavam no local no momento do ataque, acabaram sendo atingidas e faleceram em razão disso. Outros são familiares de integrantes, né? No caso de um adolescente, né, de 12 anos, que sofreu um ataque em casa enquanto estava dormindo. O alvo, na verdade, o grupo queria encontrar o irmão dela e já não encontrava porque ele havia saído do bairro, e assassinaram ela e tentaram assassinar o pai dela, né, disparando através da janela do quarto, numa ação totalmente covarde, e é o que nos deixa bastante preocupados. O que a polícia tem feito para evitar isso? Elucidar esses crimes, encontrar os autores desses crimes e pedir ao Poder Judiciário que decrete suas prisões para que a gente possa tirá-los de circulação. Isso é o que a gente tem feito ao longo desses anos, porque a gente entende que uma vez fora de circulação essas pessoas, enquanto estão presas, obviamente, não vão reiterar essa prática criminosa, e a organização leva um tempo para poder inserir novas pessoas com esse propósito de assassinar suas vítimas na organização. Então, é um tempo que se leva e que outras unidades que também têm por missão combater essas organizações, elas certamente têm trabalhado nisso, que precisa alinhar forças nesse sentido, de trabalhar para tirar, para reprimir o crime propriamente de organização criminosa, em várias frentes, além da que a gente já vem trabalhando, que é de homicídios, entendeu? Então essas organizações não atuam apenas na prática de homicídios. Elas atuam também no tráfico de drogas, atuam no roubo, né, nos crimes contra o patrimônio, na própria organização em si, que já é um crime específico, e há unidades estrategicamente criadas para esse combate. Então, o que se precisa é fazer um combate amplo a essas organizações para repercutir na diminuição do número de homicídios. Olha, o que a gente espera é que o governo do estado possa estar atendendo aí às necessidades para que esses crimes sejam elucidados, mais ainda, né, que possam atender às necessidades preventivas para que a gente possa ter aí uma vida mais tranquila, né? Uma vida mais despreocupada com essa situação, porque tá alarmante. Então a gente espera que o governo do estado possa fazer a sua parte no que diz respeito à segurança. E cabe, é claro, a cada um de nós também, veja que aí não é somente a questão de homicídio, são outros crimes ligados ao homicídio, a gente também poder, de alguma forma, fazer também a nossa parte, principalmente roubos a casas, né, e coisas que têm acontecido também, que têm preocupado, a gente poder estar se prevenindo mais. Pode acontecer? Pode, mas cada um fazendo a sua parte, mas acima de tudo, mais uma vez, que o governo do estado
ajude a cidade de Imperatriz a acalmar justamente aí os ânimos, né, das pessoas, da população, porque não está fácil. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, se Deus assim permitir, retornaremos com o nosso Agora Imperatriz, a partir de 12:30. A todos vocês um bom final de mês e também um novo mês de agosto cheio das bênçãos do Papai do Céu. Grande abraço, fica com Deus e até lá.